Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Sabe como é que Napoleão perdeu a guerra? Now you will see it all. The overwhelming spectacle of Moscow in flames. The death march through the white hell of Russian winter. History's most awesome panorama in the motion picture of the century. Galera, continue se inscrevendo no canal, muito obrigado. Aumentando cada vez mais o número de inscrições, inclusive com a presença aqui do Woody Allen, que está circulando aqui embaixo. O filme Guerra e Paz fala sobre um período específico, que é o período napoleônico. Ele separou igreja e Estado. Deu um novo código legal à Europa. Suas reformas moldaram a vida diária de um continente e ainda o fazem. Um clássico da literatura mundial, do escritor russo Leon Tolstói, e que virou filme, com figuras como, por exemplo, Henry Ford e Audrey Hepburn. Então, realmente, é um filme histórico, dos anos 50, né? Se não me engano, 1956. Inclusive, Audrey Hepburn, para fazer esse filme, levou um cachê milionário, sabia disso? Milionário, $350 mil, que na época era muito dinheiro, até porque o dólar foi desvalorizando. Hoje, $350 mil, se me oferecem, eu faço o que for necessário para obter esse valor. Não tenho pudores. Tem até um outro filme que fala sobre o período napoleônico, que é Mestre dos Mares, que é um filme com Russell Crowe, né? Russell Crowe, não sei falar o sobrenome dele. Mestre dos Magos, tem que pensar várias vezes antes de falar Mestre dos Magos, né? Porque é bem possível de sair Mestre dos Magos e nosso personagem José Perra Infância. O período napoleônico foi um período de 1799 até 1815. Napoleão I foi um dos cônsules da França, depois foi o cônsul vitalício, finalmente se torna imperador e foi de fato um produto da Revolução Francesa. Na França revolucionária, um jovem general ambicioso tira proveito dos acontecimentos e luta para chegar ao poder. Napoléon Bonaparte. À côté de cette intelligence très rapide, que lui permet de saisir une situation. Sua mente ágil o capacita a avaliar a situação rapidamente e achar a melhor solução para atenuar de imediato problemas complexos. Além disso, Napoleão é bom no trato com pessoas e tem a capacidade de liderar os outros. Dizem que demonstrava determinação, principalmente em situações de crise, até mesmo na academia militar. A Revolução Francesa ela teve evidentemente um caráter burguês, né? É quando o antigo regime é derrotado na França, apesar de ter tido uma volta fugaz, mas o antigo regime cai por terra. Os privilégios da nobreza, uma sociedade dividida em estamentos, né? Uma sociedade dividida em classes, e toda a rebeldia da população diante da péssima condição econômica, da situação de política de desprestígio, de desigualdade. Então, diante desse cenário, acontece a Revolução Francesa. E o Napoleão foi um jovem militar, ele começou a se destacar logo cedo, se transformou num general muito rápido, né? A ascensão de Napoleão foi meteórica. De comandante do Exército do Interior a general das forças na Itália em apenas um ano. In 1796, Austria attacked French troops in Italy, and Napoleon took a disaffected and undernourished army and turned it into a veritable force. He beat Austria in battle after battle, eating up most of northern Italy, finally even bringing that serene Republic of Venice to its knees. E ele fez campanhas famosíssimas fora da França, como, por exemplo, campanhas no Egito, campanhas na Itália, né? As batalhas do Napoleão na Itália foram batalhas famosas até pelas suas estratégias vitoriosas de guerra. Napoleão era um cara estudioso, um cara dedicado, ele estudou na escola militar, então ele tinha um conhecimento realmente detalhado, né, da ação militar. É um sujeito que tinha os ideais da Revolução totalmente no seu espírito, tanto é que quando acontece a expansão napoleônica e ele vai derrotando adversários como o exército russo, exército da Áustria, ou da Espanha, ou afugenta a família real portuguesa, em grande parte o Napoleão está espalhando
um ideal burguês, um ideal liberal que a Revolução Francesa transbordava. Apesar dos ideais liberais, dos ideais burgueses, dos ideais de constitucionalidade, de submissão do poder dos reis a um poder constitucional, a um poder parlamentar. Isso é mais uma opinião minha e também da própria biografia que eu li agora. Ele tinha um ideal mais do que nacionalista. Ele não era um cara exatamente nacionalista. Ele é muito mais um cara idealista no sentido de levar o conceito de cidadania para os povos todos, né? É lógico que ele fez isso através das armas, das guerras, mas ele não subjugava os povos. O objetivo dele era subjugar os títeres, os governantes autoritários. Não tinha aquele propósito de fazer mal a uma população. Então, talvez por ele ter nascido num país e ter se tornado cidadão de um outro, que era o caso da ilha da Córcega, tenha criado um espírito supranacional, entende o que quero dizer? Né? Um espírito universalista, né? Um espírito universal, uma coisa diferente. Curiosamente, quando Napoleão nasceu, a Córcega pertencia à Itália e depois passou a pertencer à França. Agora Napoleão é o mestre inconteste da Europa. Membros da sua família são instalados como príncipes e reis para governar várias partes do império. O imperador francês está determinado a mudar a Europa segundo sua lei. Liberdade, igualdade e fraternidade serão a base do novo estatuto que Napoleão autorizou, o Código de Napoleão. Ele define as liberdades e responsabilidades civis, a proteção da propriedade privada, a separação entre igreja e Estado, a liberdade de comércio. Pela primeira vez, todos os homens são iguais perante a lei. É evidente que Napoleão vai ter como grande inimigo, né, a Inglaterra. Tanto é que é bem famoso o bloqueio continental, uma lei que Napoleão baixou em 1806, que nada mais era do que um embargo econômico à Inglaterra. E Napoleão então tentou se impor junto à Europa pela força, isso é inegável. Contra Inglaterra hizo una guerra económica, un bloqueo continental, prohibiendo a los países europeos que comerciaran con las islas británicas. Cuando el zar se encontró con Napoleón tenía un objetivo en mente, encontrar una solución pacífica que le beneficiara. Y lo primero que le dijo en francés a Napoleón fue: Señor, odio a los ingleses mucho más que usted. Y Napoleón dijo: entonces podemos acordar la paz. Los términos de la paz de Napoleón fueron generosos. No exigió ningún territorio ruso. A cambio, el zar aceptó convertirse en aliado de Francia, unirse al bloqueo continental y negarse a comerciar con Gran Bretaña. O filme Guerra e Paz mostra justamente um dos momentos mais derradeiros da história de Napoleão, que é quando seu exército começa a perder a guerra. Napoleão resolve invadir a Rússia. Ele tinha um acordo anterior com a Rússia, que a Rússia rompeu, assim como também o Império Austríaco, assim como os outros países, e ele resolve invadir Moscou. E ao longo do caminho ele já vai tendo seus percalços, porque é um caminho complicado, o inverno vai chegando, e ele consegue chegar à Rússia, apesar das cidades estarem abandonadas no caminho por uma estratégia da Rússia, que ela vai se repetir na Segunda Guerra Mundial contra o Hitler. Só que o Napoleão ele consegue chegar a Moscou e fica dias em Moscou. A questão foi que Napoleão tomou uma decisão equivocada. Ele poderia ter permanecido protegido em Moscou, apesar da cidade estar destruída, ou estar despovoada, ou estar com pouca gente, mas ainda era Moscou, ainda era uma cidade importante, você tinha uma estrutura para manter as tropas de Napoleão, pelo menos durante aquele tempo. Só que Napoleão, num ataque de ansiedade, e a biografia fala muito disso, Napoleão era ansioso, e na época não existia Rivotril, não existia nada disso, existia um bom vinho, que Napoleão era devoto. Napoleão, ele resolve voltar, e quando ele volta, ele pega em cheio o inverno russo, e isso deixa fragilizado, ele perde grande parte do seu exército, ele perde grande parte do seu equipamento militar, ele perde cavalos, ele perde muita coisa e se torna extremamente frágil.
ao ponto de ser derrotado numa batalha importantíssima, em batalhas importantíssimas contra a Inglaterra, e acabar no exílio na ilha de Elba, no Mediterrâneo. Un barco de guerra inglés llevó a Napoleón al exilio. Con 45 años, había ganado y perdido todo un imperio. Se le concedió una pequeña casa ubicada sobre una colina a 300 metros sobre el mar. Siendo aún un soberano, este sería su nuevo palacio donde esperaba pasar el resto de su vida. Só que o Napoleão era um cara danado. Napoleão consegue fugir da ilha de Elba e ele volta para a França para governar durante 100 dias. E nessa volta ele volta não com a força que ele tinha antes, mas evidentemente com a sua ainda, né, imagem, né, com a sua estatura histórica, e ele governa durante 100 dias até que é derrotado numa batalha bastante famosa, Batalha de Waterloo. Comenzó la batalla demasiado tarde. Dio órdenes poco claras. En realidad perdió la batalla de Waterloo porque no creyó que pudiera ganarla. Con toda Europa en su contra, Napoleón vio que era inútil continuar. O seu segundo exílio é na ilha de Santa Helena, uma ilha africana, onde ele fica até o final dos seus tempos, morrendo em 1821 com um câncer, né, desenvolvendo um câncer no estômago, que muita gente, inclusive, insinua que ele poderia ter sido envenenado, mas as biografias falam de câncer. A biografia Napoleão, uma vida, se eu não me engano, né, do autor Vincent Van, muito bom, vale a pena assistir, deve estar aparecendo aqui do meu lado. Assistir não, ler, tá? A biografia se lê, filme se assiste, ok? E uma outra questão interessante, que essas biografias falam, que eu acho curioso, é que Napoleão, essa é uma curiosidade, ele tinha mania de chamar as mulheres que ele conhecia com nomes diferentes, né, do nome original. Então a sua própria Josefine, que foi a sua grande paixão, ele tratava com outro nome. Então era muito comum ele ser apresentado por alguém e trocar o nome da pessoa na mesma hora. Você não batia bem nesse sentido. Atenção, pelotão! Preparar! 1, apontar, 2. E for! Oh, Chiquita bacana lá da Martinica, se mexe com uma casca de banana nanica. Eu acho que a história acabou estereotipando o personagem de uma maneira, eu acho, um pouco injusta. Eu acho que vale a pena se revisitar a imagem de Napoleão. E digo mais, digo até em relação ao cinema, porque nós estávamos fazendo aqui uma seleção sobre um filme sobre Napoleão e foi difícil de achar. Né? Nós vimos um filme antigo, vimos esse filme recente agora, mais recente, do Russell Crowe, mas nenhum filme definitivo sobre a história de Napoleão. Então fica a dica para os produtores de Hollywood que estão assistindo o programa Cine História nesse momento. Ok? E se você, produtor de Hollywood, não se inscreveu, por favor, inscreve-se in our canations, ok? Let's speak in English for you understand me, ok? Goodbye and good next week. Star Kiss in your heart. Bye bye. Não, e tem um detalhe também super interessante, eu não sei se é um detalhe pequeno ou se é um detalhe grande, hoje morto, não sei por que cargas d'água, um médico legista arrancou-lhe o órgão sexual e hoje um pesquisador o mantém. Agora, para que funções, ou para quais funções, realmente eu não posso desenvolver nesse programa, que esse programa é um programa para infanto juvenil, tá certo?